Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Uma excelente terça-feira para vocês. Iniciando mais a nossa dose de luz com o Emmanuel dessa terça. Agradecidos aí aos nossos amigos por tudo que tem feito aí em nosso favor do canal, curtindo, compartilhando, comentando este material, que para nós é sempre muito importante a fim de divulgar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Nós estamos, gente, refletindo essa semana sobre o prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna de Emmanuel, intitulado Rasgando Véus. Ontem a gente se alongou um pouco, realmente uma reflexão bastante profunda de Emmanuel sobre a questão da teologia, dos interesses dos religiosos em nós aceitarmos a ideia de um destino que não pode ser modificado após a morte do corpo físico, um destino eterno. Enfim, ele realmente fez uma reflexão importante, nos chamando a pensarmos um pouco mais além, não é? Um pouco mais além do que o non plus ultra, que é a expressão latina determinada pelas igrejas tradicionais, que não se pode dar um passo mais além do que isso. Então, pelo contrário, gente, ele vai fazer hoje alguns questionamentos a título filosóficos até, para nós pensarmos, não é? Se de repente a ideia do destino fixo da alma após a morte vai se acomodar com a ideia de Deus. Então vamos lá, vamos pensar junto com Emmanuel. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Veja lá, gente. É lógico que existem consciências e pessoas que trazem ainda a marca do mal no sentido de trabalhar contrário à lei de Deus, e as pessoas agem realmente por maldade. Nós não podemos também sermos ingênuos, não é? Porque existem pessoas resbalando aí com maldade, resbalando aí nestes abismos da vida e causando problemas. Nós não temos essa dúvida, filosoficamente falando. Mas nós podemos transferir de forma imediata este indivíduo que muitas vezes, por estar ignorante das questões da vida, por não ter vivenciado outra experiência que não fosse a experiência do meio onde o mal predominava, nós podemos já remeter essa pessoa para o inferno sem chance de remissão? Que se dará, pergunta Emmanuel, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? Ou seja, o homem que ainda não teve acesso, o ser humano que não teve acesso àquilo que nós chamamos de educação convencional, o que se dará a eles após o fenômeno da morte? Aí pergunta Emmanuel, a maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que obteve apenas contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Então a pessoa muitas vezes não teve as chamadas oportunidades, ou foram raras, não é? E ela vai realmente ter uma noção melhor das questões da vida, justamente quando já se aproxima o final da existência terrestre. Que destino que nós vamos dar, que Deus vai dar, melhor dizendo, para uma pessoa nessas condições? Dentro das mesmas razões, aí ele vai para o outro lado, gente, dentro das mesmas razões. Como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Como compararmos grandezas de virtude tão diferentes, se nós pegarmos os grandes apóstolos do bem, não é? Para citar, assim, vamos citar um santo universal, que nem Francisco de Assis. Como é que nós vamos comparar uma grandeza unicamente por ação da graça divina de um homem que revolucionou todo o pensamento religioso do seu tempo e até hoje influencia as pessoas na sua forma de seguimento do Evangelho, com alguma pessoa que porventura tenha realizado alguma coisa no bem dentro da sua comunidade, da sua religião? Como comparar grandezas tão diferentes e promover ambos para o mesmo destino, não é? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Olha lá, Emmanuel, gente, especulando a respeito dessa nossa crença no céu pintado aí em tintas de uma sublime contemplação
permanente contemplação, que mais nos parece uma aposentadoria compulsória, não é? Ou seja, não existe trabalho nas esferas superiores, não é? Qual é o tipo desse trabalho que a gente é remetido quando somos encaminhados porventura ao céu? Como haverá-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Como nós podemos pensar, gente, de que forma isso entra na nossa mente? Nós que ainda somos imperfeitos, de sermos muitas vezes promovidos a um espaço de felicidade eterna, enquanto os nossos filhos, por exemplo, porventura por qualquer erro que tenham cometido, fossem, por sua vez, destinados ao inferno. Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Como nós vamos ficar felizes num céu onde as pessoas amadas não estejam? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Quer dizer, Deus está menor do que a autoridade da terra? Por não permitir a cooperação entre aqueles que estão melhor colocados e aqueles que estão em pior situação? Se na própria terra nós estamos hoje recebendo tantas leis e decretos e iniciativas que incentivam as pessoas a auxiliarem quem está em situação pior? Por que depois da morte do corpo físico, Deus estaria tão pobre de recursos que não agiria assim também? São reflexões interessantes que nós deixamos aí para os nossos amigos nessa terça-feira. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.